Olá! O Além das Montanhas de hoje vai falar sobre o juridiquês, que é o termo usado para nomear a linguagem jurídica pouco compreendida por quem não é da área de direito. E pensando em aproximar o judiciário da sociedade, o Conselho Nacional de Justiça está promovendo uma iniciativa bem-sucedida do Tribunal de Justiça da Bahia para ampliar o uso da linguagem mais simples e criar formas de traduzir as decisões da Justiça para o público em geral. Para conversar sobre isso, nós convidamos a Clarissa Nascimento Duarte, que é especialista em políticas públicas e gestão governamental, servidora da Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais e que atua no LabMG, o Laboratório de Inovação do Governo do Estado, iniciativa conjunta da CEPLAG e da Fundação João Pinheiro. Remotamente, conversa conosco o advogado Mário Henrique Goulart Maia, ex-conselheiro e coordenador do projeto de linguagem simples do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Ao meu lado está a Eduarda Perdigão Cora, especialista em Direito e Tecnologia. Ela é Legal Designer, facilitadora e laboratorista na Unidade Avançada de Inovação em Laboratório, que é o UILAB, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Também está conosco a Ana Flávia Lema, que é Superintendente de Planejamento e Coordenação da COPLI, a Coordenadoria de Planejamento Institucional do Ministério Público de Minas. Muito obrigada pelas presenças de todos vocês aqui hoje. E eu vou começar com o Dr. Mário, que está remoto conosco, virtualmente, para saber sobre essa decisão, né, bem recente, de agosto desse ano, a recomendação do CNJ para que os tribunais e conselhos adotem uma linguagem mais simples, né, mais clara, acessível. Como é que ela é normalmente nesse meio jurídico? Como deve ser? Primeiramente, fico muito grato pelo convite. E esse projeto, ele surgiu da necessidade de se proporcionar uma maior inclusão da sociedade civil com o judiciário, né? Como bem positivado no artigo 3º da nossa Constituição, que trata de uma construção de uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir a desigualdade social, promover o bem de todos sem discriminação. E eu entendo particularmente que toda relação social e as relações sociais como um todo, elas se iniciam pela comunicação. Posteriormente à comunicação, existe a linguagem, os tipos de linguagem. E a linguagem estava sendo uma barreira de inclusão. As pessoas que não fazem ou que não pertencem àquele mundo acadêmico, ao mundo jurídico, né? Como também as pessoas deficientes físicos ou não alfabetizados, né? Que não tinham uma compreensão real, uma compreensão clara, uma compreensão efetiva do que estava sendo decidido ali naquela lide, ou até em atos administrativos que regem o município como o Estado, como um todo. Então, essa linguagem e os instrumentos do uso da linguagem e da comunicação são ferramentas também de inclusão. Daí surgiu a ideia e a necessidade. De onde vem essa cultura de falar difícil, né, do meio jurídico? É aquela coisa da Torre de Marfim, do distanciamento mesmo, que a gente sempre falou, né, academicamente? Não, eu não vejo por esse viés. Aliás, eu acho que o vernáculo jurídico deve ser preservado dentro da academia, pela nossa tradição romana, os brocardos latinos, romanos, né? Eu acho que o primeiro a ter essa iniciativa foi São Jerônimo, quando traduziu a Bíblia para a Vulgata, né? Para uma linguagem que as pessoas compreendessem, né? Então, talvez São Jerônimo seja o precursor dessa recomendação do CNJ.
Então, a linguagem jurídica deve ser preservada, ela carrega consigo uma história, uma identidade, é válida, né? Mas as pessoas que não fazem parte desse universo, elas precisam também compreender, né, essa realidade. E a lei e as decisões, elas interferem, influem diretamente na vida de todos nós, né? Não é à toa que Guimarães Rosa é um poeta, um dos, né, poetas mineiros, que se nós fôssemos falar de poetas mineiros, teríamos que ter um outro programa, porque são muitos e bons também, né? Então, Guimarães Rosa, na sua obra do Grande Sertão Veredas, quem não conhece aquela realidade de Grande Sertão Veredas, não vai entender. Tanto é que existe um dicionário para se ler Grande Sertão Veredas. Dada a complexidade, não é nem complexidade, é a peculiaridade da linguagem do sertanejo, né? Eu trago comigo essa raiz sertaneja, né? Porque sou filho de sertanejo da zona rural aqui do Ceará, e sou filho de uma portuguesa também do Porto, que se fala um português totalmente diferente do português de Lisboa, mais parecido com o mirandês. Então, a realidade da comunicação, você transmitir a mensagem e conseguir fazer com que ela chegue ao receptor da mensagem é fundamental. Seja ela por linguagem, sinais, gestos, áudio. Nós temos muitas ferramentas para isso. Eduarda, o Tribunal de Justiça já vem adotando essa medida de simplificar a linguagem, né? Pedida aí pelo CNJ, como e quando? Sim, já nós temos, né, desde outubro de 2022, nós temos um programa chamado TJMG Aproxima. Ele é um programa muito legal, tem várias iniciativas voltadas para a linguagem, tá? Dentro dessas iniciativas nós temos capacitações, né, para os servidores, magistrados, colaboradores. Nós também disseminamos conteúdos por meio das nossas lives, muito legal, inclusive recomendo a todos assistirem. Tem várias matérias sobre linguagem, né? Nós temos também, dentro dessa iniciativa, a elaboração de um guia, né, para nortear as pessoas em relação à linguagem. Aí está sendo lançado agora, né, recentemente também. E também ele é aliado, né, ao planejamento estratégico do tribunal, que já prevê, né, questões de inclusões, né, da linguagem, das ODS, a importância, né, das ODS, né. Também tem o PROGEF, que é o Programa de Justiça Eficiente, que o tribunal está ferrenho, querendo cumprir tudo e, mais do que tudo, trazer inclusão, né, para as pessoas. E por isso que é tão importante, e até essa resolução do CNJ até traz para a gente um conforto de que a gente está no caminho certo, que o tribunal está no caminho certo, né, por já estar tendo essas iniciativas anteriormente. E aí vocês têm lá até o laboratório para ajudar nisso, Exatamente, né? O laboratório, inclusive, pode ser um meio de apoio para os servidores e magistrados, colaboradores que quiserem aprimorar seus documentos, muito igual o doutor falou, né, a gente tem que respeitar as tradições, né, respeitar o conteúdo técnico, né, mas também trazer isso de uma maneira, dependendo do seu contexto, porque às vezes vai estar num contexto realmente técnico, não tem a necessidade de você trazer aquilo, muito embora trazer de forma organizada e objetiva, né, seja uma coisa que a gente precisa alcançar, né, ter celeridade no processo, né, não ter dúvidas, não gerar dúvidas, né, mas também o laboratório proporciona esse espaço de experimentação para as pessoas conseguirem adequar os seus documentos, aprimorarem eles, sempre com o viés, né, das diretrizes, da linguagem, né, sem que se perca, né, as questões técnicas, porque se você traçar, né, dentro de uma linguagem uma coisa que ultrapasse a técnica, pode dar um entender errado, pode, né, não ter a segurança jurídica adequada para as pessoas. Então tem que ser com um olhar muito carinhoso, muito empático, voltado para as pessoas, e assim a gente vai conseguindo aprimorar os nossos documentos institucionais. Perfeito. Clarissa, em que áreas do governo, do Estado, a linguagem simples tem que ser mais trabalhada, né? Quais as dificuldades encontradas por vocês?
Bom, eu acho que eu entendo que é focar, mas a gente gosta de primeiro falar que precisa de tudo, né? Em tudo que a gente está produzindo, né? Uma comunicação escrita, um ponto de contato. Sentimos a necessidade de pessoas servidoras, quando a gente vai se comunicar, a gente vai fazer um memorando, um ofício, até um e-mail. Então, tanto na comunicação interna de governo, de Estado, a gente se beneficia muito da linguagem simples. Mas eu acho que uma boa estratégia, seja para órgãos, entidades, instituições, ou até para uma equipe que esteja engajada, uma boa estratégia é olhar o ponto de contato com a pessoa cidadã, né? Se estamos falando em gerar cidadania, aumentar a compreensão, a gente pode ter uma primeira estratégia de focar nesses pontos de contato, focar em documentos públicos, sites institucionais. No Estado nós temos a Carta de Serviços, né? O nosso portal MG, então ali é a nossa porta de entrada para uma pessoa cidadã acessar um serviço, então focar naquele instrumento, nos editais, a gente vem trabalhando. E quando a gente fala de obstáculo, a gente encontra tanto teóricos, assim, na hora de aplicar, alguma resistência a aplicar uma diretriz ou outra. Por exemplo, a gente trabalha a diretriz de linguagem inclusiva, a gente vem trabalhando com sensibilização. A gente encontra também uma resistência na hora de ir para as áreas jurídicas, para as áreas de comunicação. É um trabalho de sensibilização que a gente precisa chamar essas pessoas, né? A gente respeita a norma culta, né? O padrão da norma culta, a gente respeita, né, a necessidade de ter aquela informação completa, mas a gente está tendo essas alternativas de quando a gente recebe a demanda de um órgão por capacitação, a gente sempre faz aquele convite inocente, assim, tem alguém da comunicação, tem alguém do jurídico, tem alguém aí, alguma chefia, para a gente convidar, porque é uma conversa. E quando a gente gera um trabalho colaborativo, né, nós temos tanto foco no usuário quanto a colaboração como um valor nosso do laboratório. Então, quando a gente faz um trabalho em conjunto, a gente pode ali produzir um documento mais real, um documento mais simples, esses pontos, né, neutralizar esses pontos de tensão e produzir algo colaborativo mesmo, né, em conjunto. E então, o objetivo é a transparência, né, que o governo tem que ter. Exatamente. Como a gente proporciona essa informação, né? A gente tem a lei de acesso à informação, a gente tem os nossos pontos de contato, os nossos documentos públicos, mas como que a gente está entregando, né, essa informação? Como que a pessoa vai conseguir consumir aquela informação? Então a gente precisa trabalhar muito. Ana Flávia, e o Ministério Público também segue essa orientação de adotar a linguagem simples? Segue, sem dúvida, Laura. A gente é uma tendência de todas as instituições públicas que a gente está vendo agora, esse foco no usuário, né, dos nossos serviços. As empresas já estão fazendo isso também, né, o foco no cliente. Então, a gente tem que focar no destinatário dos nossos serviços, né? E se existe essa distância estabelecida pela linguagem que é usada entre a instituição e o usuário, né, isso prejudica essa relação e a gente não consegue entregar, né, o nosso serviço, o nosso produto, né, o que a Constituição nos impõe a entregar para o cidadão de uma forma satisfatória, né? Então a gente vem sim atuando nesse sentido, procurando essa linguagem mais simples, mais acessível. A gente tem adotado isso não só nos documentos que são destinados propriamente aos cidadãos, mas a gente tem procurado adotar essa forma, né, de escrever, de comunicar, até mesmo nos documentos oficiais, porque é necessário também que o público possa, né, ler os documentos oficiais, as nossas normas e entender o que a gente está falando. Né? Os documentos, as decisões, pareceres do Ministério Público hoje são todos divulgados para o público? Como é que é? Olha, existe o princípio da transparência e da publicidade, né? Existem alguns documentos, alguns processos que são protegidos por lei pelo sigilo, mas os que não são, eles são públicos, né? E há essa consciência dos membros do Ministério Público, promotores, procuradores, de procurar uma forma mais simples, mais direta de Isso é uma questão muito cultural, né, Laura? Então, como
o doutor Mário falou, existe realmente, foi construído durante a história, né, do direito, esse juridiquês, né, era uma outra época, né, e existe a necessidade de preservar os conceitos técnicos para que não haja dúvida na hora da interpretação, seja da lei ou seja de uma decisão. A gente tem que tomar esse cuidado também, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer de quem que é o destinatário, né? Quem que é o destinatário da justiça? Quem está procurando o Ministério Público? Quem está procurando o Judiciário? Né? É para eles que nós estamos trabalhando, né? Então, apesar dessa cultura que é apegada à tradição, né? A gente vem tentando trabalhar uma conscientização e uma norma, como a norma do CNJ, ajuda demais, né? Porque não é só um falar nosso de uma área, né? Da administração, né? Que está preocupada com isso, mas vem uma norma, né? Que direciona a gente para isso. Né? Então, apesar dessa resistência, a gente vai aos pouquinhos, né, conquistando esse espaço, né, e conscientizando as pessoas, né, os procuradores, os promotores, a adotar essa nova forma de trabalhar. E o retorno de público vem? Vem, com certeza, com certeza. A gente vê o alcance, por exemplo, a gente tem adotado nas cartilhas, né, que a gente vai prestar informação para os cidadãos, se elas são trabalhadas numa linguagem mais simples, mais acessível, o público vem a gente de uma forma muito mais espontânea e num volume maior, né? Muita gente não sabe qual que é quais são os nossos serviços, o que o Ministério Público pode entregar. Então, adotando uma linguagem mais simples, o cidadão tem mais acesso, né, a gente. Isso, e daqui a pouquinho, no próximo bloco, então, a gente vai falar desses processos, né, de como trabalhar melhor a linguagem, né, com cartilhas. Nós vamos mostrar tudo que essas instituições têm feito para facilitar essa linguagem, para colocar essa linguagem mais acessível para o público. Aguarde um pouquinho só que a gente volta já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje fala sobre a campanha para o uso de uma linguagem mais simples pelos tribunais. Doutor Mário, o CNJ produziu uma cartilha para os membros, né? A gente vai mostrar algumas imagens dela. Ela tem base na experiência do Tribunal da Bahia, é isso? Exato. Foi uma iniciativa anterior até à própria questão da comunicação, né? da linguagem. Logo que ingressei ao CNJ, eu iniciei um projeto chamado Encontros de Cidadania, que não havia uma resolução, não havia uma recomendação tratando desse encontro de cidadania, que era basicamente um membro do judiciário, do sistema de justiça, ir até as escolas públicas em comunidades mais carentes e levar a Constituição e tentar explicar de modo fácil, simples e desmistificando a Carta Magna. E um aspecto que eu notei logo de cara foi a forma como eu me apresentava nesses encontros, porque eu ia com uma calça jeans, um tênis All Star, bem velho, que eu tenho até sinal e gosto muito, e uma camisa preta ou branca, uma camisa bem simples. E essa comunicação visual
fez com que as crianças se identificassem e se aproximassem de mim, e ouvissem e prestassem atenção, e eu tentava falar com elas de modo mais simples possível, abordando questões que fossem comuns a elas, né, naquela localidade. Posteriormente, surgiu a recomendação, da linguagem simples. Então, eu acho que a semente, o início, foi no encontro de cidadania, que eu notei a necessidade. E como eu já disse anteriormente agora, o primeiro contato, o contato visual, ele é importantíssimo, porque existe uma ruptura dessa barreira quando o cidadão ele se sente também parte daquele sistema, gerando a noção de cidadania, de pertencimento, e realmente é transformador, né, essas iniciativas. Tem a resolução 325 também, CNJ, que é para fortalecer a relação do judiciário com a sociedade, a resolução 401 da acessibilidade e inclusão, a resolução 215, que é de acesso à informação, e a Agenda 2030 da ONU, que fala da transparência, né, como já foi mencionado aí, e o controle pela sociedade, né, da sociedade. Um ponto que eu gostaria de destacar é que essa comunicação, esse manual, essa cartilha, ela traz também a possibilidade do uso do QR Code. O QR Code é muito importante para que os servidores, ao atenderem e se depararem com questões, por exemplo, um deficiente visual, né, ou uma pessoa não alfabetizada, ou os povos originários, né? Então, o QR Code, ele traz também essa possibilidade do áudio. Então, você, ao mesmo tempo que facilita a compreensão, incluindo essas pessoas, também inclui, né, e faz uma ruptura com o capacitismo. Ou seja, as pessoas que são deficientes visuais, e os não alfabetizados, e os povos originários também terão a possibilidade agora de terem acesso aos atos administrativos e judiciais emanados dos poderes. Eduarda, o Tribunal de Justiça de Minas lançou agora um guia, né, bem baseado no trabalho que vocês já faziam com o TJ Aproxima. A gente vai mostrar imagens, então, enquanto você fala, do trabalho, né, do iLab. Beleza. Conta pra gente como é que é. O guia, ele é interessante porque, assim, foi levantado dentro da instituição, a gente fez algumas pesquisas, né, com os próprios servidores, magistrados, né, qual que era a dificuldade deles em relação ao entendimento da linguagem simples, como que eles poderiam aplicar isso no dia a dia deles, né, quais são as diretrizes. Então, o guia foi muito focado, né, inicialmente, não em ter o conteúdo mais denso, tá? É um guia bem prático, ele foi criado de uma maneira bem leve, né, com a linguagem simples, com o direito visual, né, então as pessoas conseguem entender a partir do guia onde que ela precisa estar, quais caminhos ela precisa seguir, né, quais estudos que ela precisa se aprofundar, porque não é simplesmente substituir palavrinhas, né, não é trocar sentidos. Então isso é muito importante, que esteja tudo alinhado, esteja dentro das regras do português, né, e também dentro da técnica, olhar se todo um contexto importa, né, quem que são as pessoas que estão recebendo aquela mensagem, Alfa, né? Já teve até, por exemplo, situações onde tinham vários, né, públicos diferentes no mesmo documento, então você tem que saber medir, né, a palavra correta é saber medir, né, não se trouxer, né, algumas palavras que são insubstituíveis, e aí é a questão de você trazer a área técnica para dentro da construção do documento. Você nunca pode fazer sozinho, sem trazer as pessoas, porque o maior ativo dentro da linguagem simples são as pessoas, é entender um contexto daquilo, entender o por trás do documento, o que ele quer dizer, o que ele quer comunicar. E é o que o iLab faz, né? E é o que o iLab faz. Trabalhar em conjunto.
Sim, mas o que a gente quer também com o guia é expandir esse conhecimento para não ficar só dentro do laboratório, né? Claro que o laboratório traz essas questões de você poder experimentar, né? É bem legal, mas também queremos que esse conhecimento se expanda por toda a instituição, que o Tribunal de Justiça de Minas é grande, são muitos servidores, né? Então, são muitas pessoas que precisam estar aí, né? E ter um caminho bem legal para eles seguirem e já dar um norte do que ele precisa para começar, né? Desde a parte de sensibilização, do porquê que é importante, né? Utilizar a linguagem simples, mas também na parte técnica, para não ficar assim, nossa, mas eu não sei como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou começar? E as palavras, aí é engraçado que até em situações que a gente trabalha em conjunto, as pessoas vai lá e falam, nossa, mas eu estou pensando numa outra palavra, e a palavra é técnica igual, assim, a nível. Então, é uma questão que você tem que ir tentando, sabe? Não tem uma receita pronta, tá? As diretrizes, elas existem, mas vai muito do estilo da pessoa, o que ela quer comunicar, né? De uma maneira bem efetiva, bem eficaz, né? E assim trazer para o cidadão o que ele precisa, né? E que recursos vocês têm usado no laboratório? Esse guia impresso, ele é digital? Não, ele é totalmente digital, o guia. É claro que, assim, dentro a questão da sustentabilidade foi uma pauta na hora que a gente foi realizar, né, a construção do guia. Dentro de recursos, né, o nosso maior recurso é as pessoas, igual eu falei anteriormente. A gente conta aí com a nossa diretoria de comunicação. Inclusive, vocês todos podem, né, utilizar da diretoria de comunicação dos seus próprios tribunais para conseguir construir documentos melhores, né, construir documentos baseados em técnicas, né. Então, assim, é muito legal que a gente também tenha essa abertura dentro do Tribunal de Justiça. Ele foi construído com os voluntários também do laboratório, em conjunto. Então, eles me ajudaram muito na parte de pesquisa, antes de realizar a construção do guia. Então, agradeço a todos os voluntários falando nisso. E também, né, a questão do guia ter sido um divisor de águas, né, não só na parte teórica, mas a gente traz isso de uma forma prática para eles. É muito interessante que a gente quer cada vez mais estimular a instituição a utilizar, por meio também do laboratório. Clarissa, e o LabMG? Também produziu um material, né, uma cartilha para difundir essa prática da linguagem simples. Conta pra gente, a gente vai mostrar as imagenzinhas também, né? Conta pra gente como é que foi esse trabalho e que frutos ele está rendendo. A gente começou a trabalhar dentro do contexto do Código de Defesa da Pessoa Usuária, né, de serviços públicos. Então, ali tinha uma diretriz geral de utilizem, né, no contexto de prestar serviços públicos, utilizem linguagem simples, evitem jargões, e era uma frase. E aí vem essa questão, né, como oferecer, né, a pessoa servidora vai receber aquela diretriz e como explicar o que é linguagem simples, explicar, né, para o governo do estado quais são as diretrizes, quais são os princípios. Então, a gente viu a necessidade de produzir o nosso próprio material para a gente ter autonomia na hora de trabalhá-lo com as pessoas servidoras. E a gente começou estudando muito, um grupo de trabalho, né, com outras equipes. A gente é muito feliz de estar nesse ambiente da inovação, que novamente, né, a colaboração ela é real, as pessoas estão disponíveis a conversar, trocar ideias, trocar experiências. Então, a gente observou o que a área dos outros laboratórios de governo estavam fazendo e produzimos o nosso material para trazer para as pessoas servidoras, né, não só no contexto da prestação de serviços, mas ele tem esse título, né, da gestão pública, de poder ter ali princípios e diretrizes. A gente sentiu a necessidade de dividir, são 3 princípios e 7 diretrizes, que mostram o que o Estado de Minas considera como linguagem simples e o que deve ser aplicado. E como é que é a parceria com a Fundação? Nós somos o laboratório, né, nós somos juntos da Fundação e da CEPLAG, da Secretaria de Planejamento e Gestão. Então, somos servidores lá, dentro nesse PL da Fundação, e um dos servidores alocados na CEPLAG, que trabalham em conjunto. A gente trabalha com projetos de transformação e inovação, com disseminação da cultura da inovação, mas trabalhamos de forma matricial. Então, a gente recebe as demandas dos órgãos e das entidades e a gente trabalha sempre junto,
Então, esse grupo interdisciplinar, nós somos a mesma instituição ali, é uma portaria conjunta. A gente tem, né, as nossas casinhas ali físicas em cada lugar, mas nós somos a mesma instituição. E é muito importante, assim, nessa construção desse guia, depois a gente trazer isso para dentro do nosso decreto. A gente trabalhava ali no início dentro da lógica da política de simplificação, nessa política federal. Então, aí na hora que a gente traz para o nosso decreto estatual, a gente complementa, e aí a gente tem esse decreto de governo, da mesma forma que, né, a resolução aí vai ajudar, né, que a gente se sente, não, estamos fazendo a coisa certa, e temos também a normativa para justificar o que a gente está fazendo. Então é isso, assim, o nosso E hoje vocês já são demandados para... Somos demandados. A gente trabalha em linguagem simples especificamente, a gente trabalha em 2 frentes. A gente é demandado por projetos de revisão, então o órgão chega pra gente, olha, tenho esse documento, tenho esse site, uma secretaria, uma fundação, né, da administração direta, chega, olha, tenho esse documento, tenho esse relatório, vamos fazer um projeto de revisão. E temos o outro grande lado, que é a disseminação, a outra frente, que é oferecer essa capacitação, porque a gente precisa, né, como órgão central, como um laboratório, a gente precisa multiplicar as pessoas e gerar autonomia para que cada órgão possa, né, pensando no muito que você falou, né, de todo mundo trabalhar junto. Bom, a assistência social, né, vai saber, a vigilância sanitária, quando vai estar produzindo um documento, vai saber muito mais daquele serviço do que a gente do órgão central. Então, a gente abre essa conversa, seja para esse momento de revisar dentro de um projeto do laboratório, ou a gente capacita essa equipe para ela juntar ali mesmo o jurídico dela, o dono do serviço ali dela, para a área técnica, para produzir essa simplificação. Porque centralizar tudo não dá, né? Não Muitas dá. secretarias, autarquias, fundações. Somos ali entre 20 pessoas, ali 20, 23 pessoas ali no laboratório, se eu não me engano. Então, a gente não consegue absorver. Então, a demanda está aumentando. Então, a gente precisa gerar essa autonomia. E está sempre disponível, né? Para ter novas metodologias, novas ferramentas. Mas a gente precisa gerar a autonomia dessas equipes. Perfeito. Ana Flávia, e de que formas que o Ministério Público de Minas tem trabalhado essa questão do uso da linguagem simples entre os membros? Tem algum material, né? Tem manual, né, de redação simples? Tem um manual que foi elaborado pela Corregedoria. Nós temos né? uma imagem, vamos mostrar aí algumas ilustrações dele. E então a Corregedoria, como um órgão orientador, né? Não só fiscalizador, mas também de orientação, então a Corregedoria produziu esse material, né? Dando essa diretriz do uso da linguagem simples. Né? E, a princípio, os pareceres, as peças são destinados ao juiz. Né? Mas se o destinatário do serviço final da justiça não entender, né, o que se passou no processo, as peças que foram produzidas pelo Ministério Público, pelo advogado e finalmente pelo juiz, essa prestação do serviço fica, né, embarreirada de uma certa forma, ela realmente não é tão efetiva. Então, aqui existe esse material que foi produzido pela Corregedoria, e a gente também lá na Coordenadoria de Planejamento Institucional, através da Diretoria de Estruturas e Processos, a gente faz revisão dos normativos que são publicados pela Procuradoria-Geral de Justiça. Então, todas as resoluções do Procurador-Geral passam pela gente. Então, a gente vem tentando, né, conversando com as áreas, né, proponentes das minutas dos normativos, para a gente simplificar essa linguagem, às vezes e aqui diminuir... o apoio, em vez de ser de laboratório, é da Ascom, inclusive, né, que é a assessoria de comunicação do Ministério Público. E nesses documentos que são destinados ao público mesmo, como cartilhas que esclarecem sobre direitos dos cidadãos, que são às vezes impressas ou então que são colocadas no site, elas todas são utilizadas, utilizada a linguagem simples na construção. Né? E nas campanhas que são feitas, então, por exemplo, a campanha de vacinação que foi encabeçada pelo
pelo Cal Saúde, né? O título dela é Bora Vacinar, sabe? Então, é uma forma de você atingir o cidadão muito mais do que se você usar um juridiquês, né? Então, você usando a linguagem corrente, né? O Bora Vacinar, né? A gente consegue atingir o cidadão de uma forma muito mais efetiva. Né? No caso, tem outra cartilha que está no nosso site também, que ela foi elaborada para prevenção de golpes, né, pela internet, e que é utilizado o ditado popular. Se a esmola é demais, o santo desconfia. Então, é uma forma também da gente, né, atingir o cidadão de uma forma mais eficaz. Perfeito. Nós vamos mais para um outro intervalo, mas é rapidinho, voltamos já para saber dos nossos entrevistados que resultado que eles têm tido ou que podem ser alcançados com essa mudança de cultura. Aguarde. Neste último bloco do Além das Montanhas, nós vamos falar sobre o tipo de resultado que se espera com essa mudança de linguagem para a justiça e para a sociedade brasileiras. Doutor Mário, é uma mudança de cultura necessária. Que benefício que ela pode trazer para todos nós, né? Tanto para a justiça quanto para a sociedade brasileira? Toda mudança ela é necessária. E a nossa ciência, por ser uma ciência calcada no dogmatismo, não é muito receptiva às mudanças, né? Mas, como diz aqui o poeta da minha terra, o novo sempre vem, né? Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer, né? Então, eu acho que essa nova consciência e juventude, ela já está marcada na história, né? A exemplo da nossa língua portuguesa, como dizia Fernando Pessoa, a minha pátria é a língua portuguesa. E a língua portuguesa, ela preservou na Ásia, na África, na América, no Pacífico Sul, toda a identidade de um povo, toda a cultura de um povo, né? E, se vocês me permitem, já que estamos no final, e acho que resume muito bem no livro do Desassossego, do meu conterrâneo também, já que eu sou filho de uma portuguesa, Fernando Pessoa, que assim diz: gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavrar. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho. Transmudou-se-me o desejo para aquilo que em mim cria ritmos verbais, ou os escuta de outros. Estremeços se dizem bem. Tal página de Fiário, tal página de Chateaubriand fazem formigar toda a minha vida em todas as veias. Fazem-me raivar, tremulamente quieto, de um prazer inatingível que estou tendo. Tal página, até de Vieira, padre Antônio Vieira, né, no caso, na sua fria perfeição de engenharia sintática, me faz tremer, como um ramo ao vento no delírio passivo da coisa movida. Como todos os grandes apaixonados, gosto da delícia da perda de mim, em que gozo da entrega de se sofre inteiramente. E assim, muitas vezes, escrevo sem querer pensar, num devaneio externo, deixando que as palavras me façam festas, criança menina ao colo delas. São frases sem sentido, decorrendo mórbidas, numa fluidez de água sentida. Esquecer-se de Ribeiro, em que as ondas se misturam e indefinem, tornando-se sempre outras, sucedendo a si mesmas. Assim, as ideias, as imagens, trêmulas de expressão, passam por mim em cortejos sonoros de sedas esbatidas, onde um luar de ideia bruxuleia, malhado e confuso. Ou seja, a nossa pátria, a nossa identidade é a língua portuguesa. O que nos uniu de norte a sul desse país foi a língua portuguesa, foi a preservação
que a língua portuguesa proporciona em se adequar, em se amoldar. Não por acaso Darcy Ribeiro chamava o Brasil de uma nova Roma lavada em sangue negro, porque aqui estamos todos reunidos num grande caldeirão cultural de várias tradições, de várias culturas, de vários povos, mas existe um ponto de convergência, que é a língua portuguesa. Por isso, Fernando Pessoa, o maior poeta português, dizia: a minha pátria é a língua portuguesa, porque aonde quer que ele estivesse, em qualquer local do planeta, ele estaria em casa, porque a língua portuguesa, ela tem essa particularidade, essa peculiaridade. É a única língua que une os povos. Então, temos o privilégio e temos a oportunidade e fomos, mais uma vez insisto, abençoados, tivemos a boa sorte de falarmos a última flor do lácio, que é a língua portuguesa. Então, devemos conservá-la, mas devemos também utilizá-la de modo ao resgate cultural e ao resgate da cidadania, que vai gerar o pertencimento e a transformação de que todos nós precisamos, que queiram ou não, se passará sempre pela comunicação, seja de forma virtual, seja de forma presencial, ou até com sentimento de saudade. A comunicação está sempre presente. Eduarda, pensando nesse resgate, né, da cidadania, qual que foi a receptividade dos membros do tribunal para levar uma linguagem mais acessível para a população, para que ela compreenda melhor seus direitos? Nossa, tem sido muito legal e muito gratificante trabalhar com diversas áreas do tribunal, porque assim, quando soltou o TJMG Aproxima, né, quando a gente começou ali a pequenos passos, né, a adentrar dentro da cultura, a gente ficou surpreso com a quantidade de pessoas que queriam mudar. É até engraçado que a gente lida muito com resistência, etc., mas foi muito interessante o quanto as áreas quiseram também participar disso, se fazer parte disso, né? Porque é igual, eu já até estava brincando com as meninas aqui na porta, né? Eu falei, um dia um padrão criado já existiu, alguém criou isso, né? Então, assim, cabe a nós também irmos aprimorando a nossa comunicação cada vez mais, né? E em relação à receptividade do pessoal, a gente já trabalhou, né, dentro do nosso aviso de privacidade, proteção de dados, já em linguagem simples, foi muito legal, em parceria, né, com o CEGIMP, que é de proteção de dados. Eles foram, assim, pediram auxílio do laboratório, e o legal dos laboratórios é que a gente dá a possibilidade de testar antes. Né, a gente testa com um público específico, né, orientado, e a gente cria relatórios até para a instituição conseguir, sabe, ter uma experimentação real de que aquilo foi efetivo. Então é bem legal que a gente faz esse trabalho junto com a instituição e dá as mãos com eles, com as áreas, né, tanto corregedoria também a gente já fez um trabalho de experimentação que está iniciando agora, e é muito importante porque a corregedoria padroniza as coisas dentro do tribunal, então eles terem esse olhar é muito precioso, e eu fiquei muito feliz que eles estão, né, engajados em fazer isso e sensibilizados. E que tipo de resultado que pode se medir? Nossa, e assim, as pessoas realmente estão conseguindo entender, estão conseguindo saber a regra do jogo, porque assim, uma coisa é você, né, ter alguém para te explicar, né? É um saco, a gente vai passando o tempo e tem coisas que a gente não consegue acompanhar, é muita mudança, muita velocidade, né, de coisas ao mesmo tempo. É a mesma coisa da gente pedir ajuda para instalar um aplicativo, instalar um programa de computador. Às vezes a gente quer fazer isso sozinho, mas a gente não entende, e isso vem muito da experiência que é elaborada para as pessoas, né, para o usuário. Então, assim, se a gente não reduzir essa carga, né, energética das pessoas, porque a gente tem um gasto energético para atingir um objetivo, até para entender, a gente fica muito sobrecarregado, a gente fica desgastado, é muita informação ao mesmo tempo. Então, assim,
é importante e a gente já tem valores mensurados por meio de pesquisa e testagem. Então, por isso que é sempre interessante você ter o hábito de revisitar os seus documentos, colocar eles em teste, né, para você poder atingir o que se espera. Já teve vezes que a gente precisou readequar uma coisa que a gente já tinha criado em linguagem simples, isso é muito legal, porque ter a capacidade de sempre estar revisitando, né, a gente consegue ficar sempre o mais próximo da melhor experiência possível para todas as pessoas, para que elas consigam administrar a própria vida. E isso é muito importante. E essa compreensão também, né, Clarissa, do trabalho que essas instituições, no seu caso o governo do estado, tem que ter com a transparência, né, de levar para o público todas as informações e bem claras. Esse resultado, esse retorno tem sido satisfatório, o trabalho que vocês têm feito? Sim, muito que você falou da energia, né? Assim, quando a gente leva uma capacitação por essa demanda de um órgão, né, de uma secretaria, a gente vê que o tema, ele gera muita discussão, ele gera o trabalho ali, as pessoas gostam de estar ali, a gente vê uma energia diferente de outras capacitações que a gente tem. Mas o maior resultado pra gente é igual eu tinha comentado, quando a gente consegue gerar autonomia numa equipe, autonomia numa secretaria, para ela sim simplificar os seus documentos, né, e os seus serviços. Então, a gente sente isso pelo aumento de demanda por oficina. A gente já realizou, em questão de número, por volta de 27 entre palestras e oficinas. A gente tem 2 artigos publicados, a gente tem 2 prêmios, tem um livro publicado. Mas, assim, o que a gente precisa de voltar para a gente é o resultado dessas secretarias a partir da nossa capacitação. Então, a gente tem exemplos, a gente capacitou, por exemplo, a equipe que produz os editais de cultura, de incentivo à cultura da Secretaria de Cultura e Turismo. Então, Então tem que ter uma clareza. É um documento máxima. Público complexo que, assim, cabe investigação, porque a gente capacitou essa equipe e ela, depois de um tempo, volta para a gente com a publicação do edital simplificado. Já está na segunda rodada, já publicaram o edital da Lei Paulo Gustavo simplificado. Então, esse tipo de autonomia, esse tipo de resultado que a gente consegue alcançar. A gente tem os nossos números de trabalho do laboratório, igual eu comentei, esse número, temos mais ou menos 1.200 pessoas alcançadas por essas capacitações, mas a gente quer ter esse retorno da autonomia. E algo que a gente precisa investigar, precisa pesquisar. O que vai fazer uma equipe, né, depois da nossa capacitação, ser mais propensa a incluir aquilo no processo de trabalho dela? Quando a demanda vem de alguma chefia, quando a gente está lidando com uma equipe que está sofrendo ali do fluxo de comunicação completo daquele edital, porque essa equipe que procurou a gente, por exemplo, ela produz o edital e também ela recebe toda a enxurrada de dúvida que vem daquele documento produzido. Então é uma equipe ali que está ali direta, uma equipe mais próxima do serviço. Então a gente precisa trazer essa métrica, esse estudo para a gente ver o que vai ser mais propenso dessa linguagem simples virar uma rotina e uma ferramenta de trabalho. Então a gente está trabalhando nisso e estudando, a gente precisa atuar, a gente precisa se manter atualizado com o que os outros laboratórios, o que vocês vêm produzindo, a gente precisa, né, a gente entrar sempre em contato, fazer as reuniões de troca de experiências, ler o guia de vocês, os materiais de vocês, trabalhar juntos, né, isso é muito importante, a gente está sempre disponível e chegar nesse ponto que a gente gere mais autonomia mesmo. E consiga ter esses resultados, né? A gente tem órgãos que criaram os próprios programas internos de linguagem simples, mas a gente precisa investir mais, a gente precisa aumentar os nossos números, né? Eles não refletem a grandeza do estado de Minas, mas a gente está ali na nossa equipe trabalhando. E no final do ano aí a gente consegue agora voltar um pouquinho para as nossas pessoas servidoras e a gente vai estar com a nossa primeira semana de linguagem simples. Porque a gente participa dos eventos de inovação, a gente participou da Conferência Internacional da Plain, que é uma instituição, né, internacional de linguagem simples, mas aí agora a gente volta para os nossos servidores, para aumentar os nossos números de pessoas alcançadas, vamos fazer 4 oficinas simultâneas, com documentos diferentes. Então é contínuo, é contínuo e precisa estar sempre atualizado.
Ana Flávia, e no Ministério Público, o que essa adoção da linguagem simples pode oferecer para o resultado do trabalho mesmo? Esse alcance, né, do nosso usuário final, né? Esse alcance da comunidade. Eu acho que esse é o principal ponto mesmo, que esse deve ser o nosso alvo, né? O nosso objetivo, a gente alcançar a população, né? E, sem dúvida nenhuma, os meios que a gente tem usado, além da linguagem simples, né, tem nos ajudado bastante. Agora a gente tem a Rádio MP, a TV MP, né? E o nosso site está muito mais acessível, muito mais intuitivo, né? Então, todos esses instrumentos aproximam mais o Ministério Público do cidadão. Há uma controvérsia assim, no meio jurídico, né? De quem é a favor e quem é contra essa divulgação usando TV, por exemplo, né? TV Senado, TV Justiça e agora a TV do MP. Né? Mas ela vem para contribuir com esse processo? Sem sombra de dúvidas. Como eu tinha falado antes, né? O cidadão precisa saber o que a justiça oferece para ele. Né? A gente não pode, como você tinha mencionado anteriormente, ficar naquela torre de marfim. Os nossos clientes, usando né? termos como data venda, que a gente pede aqui, por favor, linguagem bem simples para que o público geral possa entender. Né? A gente precisa descer dessa torre, né? E para a gente estar focado em quem é a razão da nossa existência. Né? Porque se o Ministério Público existe, se a Justiça existe, é para alcançar o cidadão, né? Para oferecer ao cidadão o que ele está precisando ali na resolução de conflitos, dos conflitos que ele tem, né? Então, isso é sem dúvida muito importante. Né? Você estava falando das campanhas, mas tem também um trabalho para explicar com facilidade como é a função do Ministério Público, né? Essa cartilha mesmo que eu mencionei no bloco anterior, de prevenção a golpes, né, é uma cartilha virtual, né, e ela foi assim, idealizada porque nesses estelionatos que são praticados através da internet, né, através do WhatsApp, de sites de busca como Google e tal, às vezes é muito difícil a polícia pegar e fazer né, punir quem são os responsáveis. A prevenção é muito mais efetiva. Né? Então, um dos crimes que a gente vinha detectando que estava muito elevado é o golpe do falso empréstimo. Então, a pessoa endividada, que está negativada, que está com o nome no SPC, no Serasa, então ela vai procurar um empréstimo, ela joga lá no Google, empréstimo para negativado. E tem quadrilhas que oferecem um empréstimo pedindo uma caução. Então, acaba que a vítima ela faz o depósito e depois fica a ver navios. A pessoa que já está endividada. Né? Então, qual foi a nossa solução? A gente, em vez de fazer uma cartilha impressa, né, a gente provavelmente não ia conseguir chegar no destinatário que precisava, a gente contratou a Google, né, o impulsionamento da Google. Então, a nossa cartilha agora, quando a pessoa digita lá, empréstimo para negativado, ela vai chegar no Ministério Público e na nossa cartilha, que tem uma linguagem fácil, acessível. Então, a internet, né? Esses sites de busca, esses sites de busca, a rádio, né, MP, a TV MP, os podcasts, sabe? São muito necessários para a população ter acesso a esse nosso serviço. Né? Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, no Além das Montanhas. Obrigada, doutor Mário, pela sua presença, mesmo virtual. Um abraço. E a você que está nos assistindo, continue ligado aqui na programação da TV MP. A gente volta em breve. Até.